Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Estamos aqui novamente nessa sexta-feira, eu e Júlia aqui. Reunidos aqui com alegria no coração, para iniciar mais um estudo, né, do nosso livro Memórias de um Suicida. E como sempre, né, a gente primeiro dá o boa tarde a todos e a todas. E a gente começa também na nossa leitura com esse livro, né, Maria, Mãe de Jesus, para harmonizar nossa mente e os nossos corações. E o texto de hoje é a Maria, providência de todos os aflitos, ouvi dos céus, ditosos e infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor. E assim, Maria, nossa mãe, que nos ajuda também nesse estudo, nós pedimos também Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, a falange amiga e protetora de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos sustente, que nos anime, que nos proteja nesse trabalho. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Muito obrigado por essa grande oportunidade do estudo. E a gente, na semana passada, nós finalizamos o nosso estudo mostrando que eles ali tinham convicção que eles já não podiam mais estacionar, vergados os espaços do desânimo na vida deles. Eles não poderiam permitir mais esse desânimo, esse estacionamento aonde eles estavam. Eles precisavam avançar. E aí, por que eles disseram isso no finalzinho do nosso estudo da semana passada? Porque eles falaram dessa voz da consciência, né, que fazia com que eles trabalhassem, né, mais rapidamente esse processo todo para que eles pudessem retornar ao corpo físico para uma nova etapa reencarnatória para vencer essas vibrações do suicídio, né? Essa problemática toda que eles fizeram na vida deles através da porta equivocada do suicídio. Então, nós terminamos o estudo na semana passada falando isso. Não dá mais para parar, precisamos avançar. E aí a gente começa o vídeo de hoje lembrando daquela frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Jesus nos diz: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Então, esse convite de Jesus também serve para nós, mas nesse momento serve aqui para o estudo deles, porque eles não podiam mais estacionar. E Jesus dizia para eles, né, como diz para todos: vinde a mim, né, vós que sofreis. Porque eles viviam aflitos diante das dificuldades que se apresentavam para eles, inclusive de todos esses estudos. Então, nesse capítulo de hoje, ele começa assim: e nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento, e avançávamos e seguíamos. Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas, cumpria a promessa, atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, através da transformação miraculosa que em nosso ser se operava, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Então, eles aceitaram esse convite de Jesus para um novo recomeço, né? E eles sabiam que esse caminho que Jesus
mostrava para eles seria o caminho da redenção desses espíritos. E por quê? Porque Jesus traz essa mensagem para todos nós e para eles também. Então, e eles foram apresentados através de Aníbal, de Silas, esse Jesus que eles não conheciam. Então, esse convite foi feito por Jesus há mais de 2000 anos. Mas eles, naquele momento, eles tinham recebido esse convite com esse aprendizado do mestre. E eles estavam prontos a recomeçar o aprendizado, né, para uma nova programação. E ele nos diz assim: tanto alívio nos trouxera que eles esqueciam que eles eram desgraçados. E até esqueciam que existia a Terra, porque eles estavam tão compenetrados, né, Selma, naquele estudo ali, né, diante de tudo que eles estavam aprendendo, para eles era novidade, né? A gente tem que pensar por aí, né? Que eles só conseguiam lembrar que existia a Terra, né, quando eles eram levados, porque eles faziam as aulas práticas, né, e é onde eles testemunhariam a eficiência do aprendizado teórico, quer dizer, eles aprendiam, mas eles precisavam colocar em prática, então eles tinham aquela aula prática. Então era naquele momento que eles acordavam para a realidade que futuramente viria a esses espíritos, né? No aprendizado, na reencarnação, mas eles tinham somente umas aulas práticas. E ele nos diz aqui que eles tinham muita colaboração de outros instrutores, que não era só Aníbal que administrava as aulas, tinham outros instrutores, também iniciados hindus, que colaboravam com eles para esse aprendizado. Agora, uma coisa bem interessante que nos chama a atenção aqui na hora que nós estávamos passando o texto é que eles viviam, né, Selma, reclusos. Vamos falar um pouquinho disso aí, o porquê deles ficarem reclusos e como é que eles viam esse novo formato na vida deles, não é isso? Eles falam aqui, eles assumem que eles viviam reclusos, eles não tinham permissão para sair da colônia, né? A não ser em grupamentos, né, que eles eram escoltados com turmas de aprendizes e tudo mais, né? Mas eles não viam isso, né? Eles ainda ficavam cercados de assistência, né, que era seleta, tudo isso, mas eles não viam isso como uma prisão, né? Porque eles estavam ali com aquelas pleiades de educadores, intelectuais, né? E sabia que tudo isso era para uma elevação de, ele fala, de princípios, né? Para eles mesmos, né? Então, aliás, os educadores é que eles tinham um princípio elevado. Eles compreendiam que essa reclusão era como uma dádiva para eles, aquela dádiva de auxiliá-los, né, no progresso, né? Então, eles acatavam isso resignadamente, com paciência e boa vontade, né? Sempre essas três, aqui, essa tríade aqui é muito importante para a nossa existência, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra, né? Que é a resignação, a paciência e a boa vontade. Não é isso, Júlia? São essas virtudes que precisamos conquistar, né? E eles ali estavam conquistando através do quê? Daquele aprendizado, principalmente esse aprendizado que eles tiveram, onde eles conheceram Jesus. Exatamente. Então, aí diz aqui que diariamente, ao entardecer, eram permitidos recreios nos parques da universidade. Eles se reuniam em grupos, né, sempre em grupos homogêneos, para conversações, comentários, né, sobre a situação deles. E acompanhado das preceptoras dele, as vigilantes de cada grupo também faziam parte desse grupo de recreação também, né? Que é a parte feminina deles, né? O departamento, as senhoras, né? Eles falam aqui que essas relações eram relações de amizade. Isso é bem interessante, né? Uhum. Então, que diz até que o departamento feminino também se encontrava nesse local de recreação. Era, vamos dizer, um dos poucos momentos em que se misturava um pouco, né? Tanto a ala feminina como a masculina, né?
Então, isso fez com que eles conseguissem, assim, permitisse alargar a amizade, né, entre eles, porque acabavam se conhecendo, né, e isso ia criando mais laços de amizade, né? E aqui o Camilo ele ainda continua aqui dizendo que foram 10 anos de internação no Instituto da Cidade Esperança, onde eles estão nessa universidade, né? Então, ele diz que nesses 10 anos fica assim, praticamente, eles não seria assim, praticamente impossível reconhecer neles aqueles vultos enfurecidos, trágicos do Vale Sinistro, né? Que ele diz aqui, aqueles mentecaptos, reproduzido a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões, né? Eles quase nem se notavam isso, né? Então, como eles estavam assim, né, tanto tempo em estudo, aprendendo, né, aqueles traços que eles tinham de suicida, foi se amenizando, né? O que denotava sempre era a inferioridade deles ainda, claro, né? Então, Selma, o que eu achei interessante nesse texto aqui é quando ele fala aqui, né? Éramos entidades que poderiam ser consideradas normais. Não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade, né? Coisa que muito nos afligia e envergonhava. Quer dizer, se eles não tivessem isso, né? Essa vergonha íntima, né? Essa consciência já desperta, né? De que eles infringiram uma lei de Deus, podia considerar que eram, assim, aparentemente, ele já não trazia aqueles traços, né, do vale. Então, poderia dizer assim, espíritos normais. Por quê? Por conta dessa autoeducação, né? A não ser realmente a própria vergonha que eles sentiam, né? E eles se julgavam indignos até e merecedores do auxílio que eles recebiam ali, né? Então, isso denotava a diferença, né, entre deles com outros, né? Outros que eu falo não seriam, ou todos os outros estudantes são como eles, mas as outras pessoas trabalhadoras ali da Cidade Esperança, né? Eles pareciam como todos os outros. E é interessante aqui agora essa parte, né, Julinha? Que existia sempre, nós já até falamos disso mais lá no início, né, o horário do Ângelus, né, que é aquele encontro que era realizado frequentemente, né, nos parques, qualquer lugar, é claro, né, mas os parques eram um local assim, né, que as pessoas se encontravam para essa solenidade do Ângelus, né? Então, era um sentimento, né, de nostalgia que envolvia muito eles ali, né? Era do templo situado na mansão da harmonia, né, onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia. Partiu o convite, as homenagens que naquele momento seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todos. Isso aconteceu também na época de Jerônimo, se vocês lembram, foi quando ele teve aquele surto, né, de realmente aí fazer aquela oração realmente muito emocionada, pedindo auxílio aos seus filhos. Foi nesse momento do Ângelus, que é irradiado em toda a colônia, não é? Eles pedem para sempre rezar pela Nossa Senhora, pela Nossa Mãe Maria de Nazaré, não é? Lembrando, né, que ela é a protetora daquele local, né? Então, eles pedem essa solenidade sempre na hora do Ângelus, né, para Maria de Nazaré, né? E isso ressoava, aliás, né, pelos recantos mais sombrios da colônia até, né, em doces acordes, melodias suaves, entoadas pelos vigilantes, né? Então, que era o momento que eles rendiam graças ao Eterno pelos favores concedidos, né, e a quantos viviam sob o abrigo daquele reduto de corrigendas, né? E a legião de sua mãe, né, que ele falava fazendo sempre a lembrança a Jesus e a Maria, né?
era ainda quando ordens desciam do mais alto. Nesse horário também vinham essas ordens do alto, né? Orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Fazíamos se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao mestre Nazareno ou à sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão recebidas do seu inapreciável amparo. Quer dizer, a prece ela não era obrigatória, tá? Ela era um convite para aqueles que estavam ali, né? Mas era um momento assim tão de uma atmosfera tão boa, que ele disse que remetia a uma nostalgia, um sentimentalismo tão grande, que não tinha uma viva alma, ou nenhuma alma ali, que realmente se indispusesse a fazer a prece por ela e por Jesus. Não é? Hein, Selma? E ele diz aqui que, nesse momento, como você já leu também, eles recebiam, quer dizer, eles que eles dizem aqui são os diretores, todos esses dirigentes, eles eram no momento também do Ângelus, que eles recebiam essas informações do alto, porque eles tinham uma responsabilidade muito grande diante daqueles espíritos que eles estavam educando. Então, era um momento de você render graças, né? E de pedir, né? Que a prece também, a gente pode fazer os pedidos, como o Jerônimo fez para os filhos, mas também eles tinham essa conexão de receber as orientações do alto para o quê? Para a direção daquele local, né? Então, isso é muito importante a gente observar essas instruções aqui, né? Que é o momento que eles tinham aí de contato direto, né? O mais próximo, né? Com essa parte superior. E você diz que eles tinham esse se despertar dessas recordações, porque esse momento trazia para o coração deles também essas lembranças desse passado que eles infringiram com o suicídio, né? Porque é nesse momento que ele lembra da família, dos amigos, né? Aonde, como ele fala aqui, né? Havíamos menosprezado e enlutado os entes queridos e amigos que feriramos com a deserção da vida. Exato. Então, é nesse momento que eles têm essa consciência, né, dessa lembrança também do passado e de uma oportunidade perdida. Não é isso, Selma? Exatamente. Isso causava uma comoção, eles choravam de emoção, né? E eles oravam ali mesmo, naquela quietude, né, do parque, né, recolhidos em local determinado que eles queriam. Eles oravam sentindo em cada dia, né, o ósculo, tipo, o beijo do benefício, do benéfico reconforto, vivificando suas almas. Né? E eis que assim se avolumava a necessidade imperiosa que nos tornarmos, desculpa, né? Camilo diz aqui, em volta com o refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto. A necessidade dos testemunhos que a Deus provasse em nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis. A prece, esse horário da prece que os levava a orar, a meditar, inclusive, né, porque é um momento que você se conecta, né, com o Altíssimo, com Maria, com Jesus, né? Há um momento de meditação, como remete ao passado, faz aquela retrospectiva de tudo, não é, Júlia? Eles caem em si, é um momento que eles estão ali, assim, olhando para si. Então, eles se veem como pessoas que não são dignas, né? E merecedoras, como ele mesmo falou, né? E eles veem a necessidade, realmente, de se tornarem pessoas dignas
e merecedoras de tudo aquilo que eles estão ali vivenciando naquele momento, né? Para sair dessa condição de infratores que eles são. Né? Selma, Tocados pela prece, né, Júlia? Aí você fala assim, né, pessoas, né? Aqui a gente está falando de espíritos, né? Então a gente fica tão empolgado que a gente, né, sente, a gente está mergulhado nesse estudo, né? Então, assim, eles tinham esse trabalho, né, do interior, né? Desse mergulho na alma, né? E eles já percebiam o mal que eles causaram, né? E devido a isso, as aflições que agora trazia muito forte neles. Por quê? Porque eles sabiam de todo o trabalho que eles teriam aí pela frente, sempre com a ajuda da misericórdia de Deus. Por isso eles rendiam graças, né? E eles oravam, não por imposição do Instituto, não importa se no hospital ou ali na universidade, não era imposto a prece, mas era um momento que eles se sentiam mais reconfortados. E é interessante isso, porque nós também, assim, quando fazemos aquela prece sentida, e realmente não aquela prece que é decorada, e sim aquela prece que a gente faz assim do íntimo mesmo, pedindo essa proteção, esse conselho, né, essa diretriz para a nossa vida também, a gente recebe, né, essa luz. E é isso que Camilo fala aqui, né, com propriedade, né, para todos nós. Selma vai mostrar para nós agora que a gente está iniciando mais um novo capítulo, não é isso, Selma? Aqui se encerrou, nesse momento de prece, o capítulo 17, nós agora vamos dar continuidade. Tem os capítulos, né, mas é tudo uma sequência do que está se passando com eles nessa escola, na universidade, né? Então, por isso que a gente até pega assim meio que no meio, porque elas se complementam, não se encerra como nos anteriores, né? Então, o que acontece? Agora nós vamos no capítulo 18, que fala: Homem, conhece-te a ti mesmo. E aqui começa uma nova etapa, não uma nova etapa, um outro curso que eles faziam. Lembrando aqui, foi apresentado a eles 3 instrutores. Nós falamos de Aníbal, com um estudo mostrando o quê? Jesus a eles, apresentando Jesus de fato a eles, não é? Para que eles, eles se derretessem, eles se sentissem, aquele sentimentalismo, né? Aquela doçura de Jesus entrasse em seus corações, né? E isso foi o que aconteceu. Agora, esse outro curso era bem diferente, né? Porque esse que eles faziam não era menos importante, tá? Todos eles tinham uma importância muito grande no aprendizado, mas cada uma com o seu envolvimento. Camilo diz aqui que para a reeducação deles, alternada com a moral, né, era esse outro curso. Era assim, desculpa, ele prendia-se à cidade universal, né? E ele diz aqui que esse estudo ele era feito por Epaminondas de Vigo. Hein, Selma? Fala, o que ele fala desse curso, né? Que eles fizeram vários cursinhos, né? Ele teve a apresentação com Jesus, lá com Aníbal de Silas, aquele menino que Jesus passou a mão na cabeça. Foi a apresentação de Jesus para eles, onde eles tiveram esse entendimento do Mestre Jesus na vida deles. Cristão. Né? Aí ele diz que eles já fizeram outros cursos, e que não era menos importante, porque tudo isso era uma contribuição para a vida dele. Agora, eles tinham essa ciência universal, eles tiveram um apanhado, né, sobre a ciência, e principalmente nesse curso que eles faziam, era do quê? Da moral cristã, do entendimento dessa moral.
E essa moral, eles teriam que fazer esse mergulho em suas almas, para irem lá de encontro, né, como ele fala no Refolhos da Alma, desses passados, né, dessas outras reencarnações, porque eles foram fazer agora, com Epaminondas de Vigo, esse curso onde eles iam trazer esse conhecimento das suas existências. Por isso que ele diz, né? Um deles pretendia ser a ciência universal. Então, eles tinham todo um conhecimento, cujo rudimento nos deram, então, a conhecer 2 anos depois de iniciados no curso de moral cristã, através de estudos profundos, análise tão penosa quanto sublimes. Então, quer dizer, eles foram conhecendo a ciência universal, foram 2 anos de aprendizado, e aonde eles mergulharam nessa moral cristã, né, que ele diz aqui. Aí, segue aí, Selma, quando ele fala aqui. Esse estudo com Epaminondas era, como ele falou, era o estudar a eles próprios, como Camilo diz assim, estudo a nós próprios, aprendermos a nos conhecermos intimamente. Eram exames pessoais, melindrosos, eles eram efetuados com minúcias, aterrorizantes até, para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Quer dizer, quando você é tocado lá no teu íntimo, no íntimo do seu ser, com coisas que você nem quer que sejam mexidas, né? É o que ele fala, que se torna meio que aterrorizante, né? Ele fala aqui do orgulho e da nossa vaidade. Ele fala de paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo, ao mesmo tempo em que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, e o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Quer dizer, tanto para eles como para os outros, eram todos ali desnudados ali diante, né, no estudo, e para servir o quê? De lição, de aprendizado, né? Vamos dizer assim, cada ato vergonhoso de um irmão, para eles, servia de aprendizado para que também não fizesse. Né? E o Epaminondas, ele era assim, um espírito assim, rígido, de costumes, virtudes inatacáveis, energia inquebrantável, né? E infundiam-nos, mais que respeito, verdadeira impressão de pavor, justamente pela questão de eles terem que se olhar para si próprio, né? Se virem naquelas imperfeições que jamais quer ser mostrada para alguém, né? E lembrando aqui, Epaminondas era aquele o mais idoso dos 3, que tinha aquela barba bem comprida, né? Com a aparência de um faquir, não é? Que ele tinha. Então, só para vocês se situarem quem era. Então, ele era ali. Ele diz Ei, Selma. Oi, Júlia. Selma, o que eu mais achei interessante aqui porque Camilo ele se expressa com todo o sentimento que vai na alma, né? Então, ele diz aqui assim do Epaminondas, isso eu achei o máximo, quando ele falou assim, ó, e você já falou, né, que ele tinha a energia inquebrantável, infundia-nos mais que respeito. Essa imagem que o Epaminondas passava, ele diz aqui, infundia-nos mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Olha só. E esse pavor, você vai mostrar para a gente aí, por que desse pavor? Porque ele ia fazer o quê? O mergulho, né? Neles si próprio. Isso, né? É o que ele fala, que eles se sentiam desnudados dos disfarces de quaisquer atenuantes inventados, né? E o peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava, né? A incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente, a convicção de que não passávamos de rebeldes, cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes, a fim de conseguir elevar-nos das trevas em que nos precipitávamos.
A vergonha que açoitava os nossos espíritos em presença de Epaminondas era um suplício novo e inesperado, de natureza absolutamente moral, porém superlativa, que se apresentava nesta segunda fase de nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. É como aquilo que o Guzmán fez na torre com a Genopenalva, né? Mostrando para ele que ele dizia que não, eu fui bom filho, né? E ele mostrou que não foi um bom filho. E aquilo foi uma vergonha. Ele se sentiu envergonhado e pediu muito, chorou, clamou, pedindo perdão à mãe, não é? Então, e isso aqui realmente é uma vergonha para eles. Eu acho que para todos nós que somos falhos, né? Mostrar os nossos defeitos assim cruamente e principalmente diante de todos, não é? Porque não é privado, tá? É diante de todos. Todos os alunos estão ali ouvindo as suas derrotas, as suas fraquezas. Hein, Selma? No outro parágrafo começa assim, né? O emérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência. Quer dizer, ele ajudava, auxiliava para que eles pudessem fazer esse mergulho íntimo, né? Para buscar, né, o que, na realidade, eles não queriam olhar. Eles não queriam estar de encontro com esse passado. E agora é interessante que ele fala de várias sucessivas migrações terrenas. Quer dizer, eles não iam buscar somente o que aconteceu nessa encarnação como suicida. Esse mergulho era para buscar outras existências, né, de erros, né, que nessa última ajudou o quê? A se precipitar pela porta errada da saída da vida, pela porta do suicídio. Até para poder entender, né, Júlia, por que acontece assim, a certas determinadas coisas para nós. Não foi exatamente, foi ali naquela existência como Camilo, eu fiquei cego, por quê? Porque eu tive uma vida desregrada? Não, as consequências, elas estão, as causas, né, estão lá, nas vidas passadas. Nós vamos saber isso mais à frente, né, claro. Não agora, mas estamos lá na frente, que eu fui bem xeretar lá nas páginas. Ai, meu Deus do céu. Mas então, quer dizer, não adianta você só pesquisar o passado, o último, porque todas as nossas sucessões de vidas, elas estão interligadas. As nossas ações, elas vão determinando o nosso futuro, né? As nossas ações de vida, elas vão marcando para que o nosso futuro lá na frente, né, seja de acordo com o que nós estamos plantando aqui hoje, né? Então, o que ele diz aqui? Ele fala assim, que tivéramos no passado, ele devassando com olhar cintilante de forças psíquicas, com as baterias de irresistíveis energias, assim que ele via, né? Profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada, que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. Você não quer encarar o teu erro, né? Ninguém quer encarar. Então, ele tinha vontade de fugir dali, fugir de Epaminondas e de si próprio, né? Aí, assim, enquanto ele ainda faz uma comparação aqui, assim, né? Que enquanto Aníbal de Silas, com ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias a obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimento, cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebivelmente humana, faziam-nos atingir os limites da loucura, né? Porque não adianta você ficar vendo só o lado doce da coisa, né? Ai, que coisa boa, maravilhosa. E não arrancar aquelas ervas daninhas que você plantou por várias e várias existências. Porque elas vão acabar prejudicando lá na frente.
Então, tem que ser mostrado, né? Para poder arrancá-las. E por isso que ele, mais à frente, ele fala assim, por essa razão o temíamos. Isso. Né? Agora, e tinha esse sentimento forte de pavor, porque é mexer numa ferida que tá esquecida, entre aspas, né? Mas que era necessário eles fazerem esse mergulho íntimo para quê? Para o trabalho de regeneração para frente. Eles não estão nesse projeto, né? De se renovar, então é a necessidade de se ver realmente como são, né? E quais as dificuldades que eles traziam na alma. Então, ele diz aqui, ó, aprender, para que, com ele, aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas de filosofia e ciências do Egito e da Índia. O reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela autoeducação. Porque esses iniciados dessas escolas antigas, né, que ele fala aqui do Egito, né, dessas escolas de filosofia na Índia, né, eles faziam o quê? A autoeducação. Para o quê? Para se iluminar. Então, era preciso que eles também fizessem essa autoeducação através desse aprendizado de ir para dentro, para ir nos refolhos da alma e entender esse passado perto e esse passado distante. Então, ele diz aqui, para ter essa elevação moral, era necessário essa autoeducação. E isso eles temiam, como você falou, porque eles vão encontrar o que eles não gostariam de saber. Embora elas... Mas para a autoeducação, às vezes, há necessidade desse trabalho, desse encontro conosco mesmo. Né? Ele diz que, no entanto, essas aulas, né, elas eram tão necessárias ao desenvolvimento psíquico quanto eram as de Aníbal. Eram mesmo o seu prosseguimento para, como passaremos a expor, né? As aulas eram tão importantes quanto. Cada uma tinha sua importância, né? É o que eu falei. Não adianta você saber só a parte cristã e não cuidar das ervas daninhas do nosso passado, né? E havia também um terceiro curso, que resumia, assim, ele fala, no ensaio da aplicação na vida prática de valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Uma vez que nos instruírem, em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, né, como se diria na Terra, né, esse terceiro aprendizado ele era orientado para a prática da observância das leis da providência. Havia séculos infringíamos, tínhamos por mentor o mestre Souri Omar, e desenvolvia-se fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Quer dizer, esse terceiro curso que Souri Omar apresentava, que era a prática, né? Orientando para a prática observância das leis, como ele diz, que já havia séculos eles estavam infringindo. Quer dizer, o Epaminondas mostrava a vergonha, as coisas que eles faziam de errado, de vidas passadas. Estava lá, né? E ele aqui está falando, haviam séculos eles estavam infringindo essas leis divinas. E o Souri Omar, né, pegava e colocava eles para desenvolver na prática como eles teriam que agir da maneira correta, não é? Porque mostra teu erro, agora faz certo, tá? Para não errar de novo. Selma, aqui mostra, quando ele faz essa comparação com a Terra, é que nós aqui no aprendizado, a gente vai para as escolas, a gente aprende uma
uma oficina, né? Para depois a gente sair dali como um jovem aprendiz, né? De uma prática que você estudou ali na escola. Aí você já vai se ensaiando para você se profissionalizar. Eles aqui já não era a nível de profissão, seria a nível de colocar em prática esses ensinos da moral, da autoeducação, né? Então, assim, essa autoeducação que eles iam aprendendo para colocar em prática. Então, eles faziam essa aula prática, que seria aqui, comparando com a Terra, o curso profissionalizante, você indo ali fazer os estágios, né? Profissionais. E daí, ali, não, o estágio ali era exercitando que eles tiveram conhecimento já. Por quê? Porque dali para frente eles vão ter a reencarnação. Será que vão levar isso como uma bagagem realmente? Ou vai cair num novo esquecimento, diante de uma outra dificuldade apresentada? Então, eles faziam esse treinamento, muito interessante, né? E se você não mostrar onde você está errando, se não é mostrado a eles onde é o erro, olha só, você está errando por séculos de existências. Tá? Tá na hora de aprender. Então, mostra o erro, toca na ferida, né? E agora, ó, aprende a fazer o certo. É isso que eles estão fazendo. Para quê? Porque não adianta, eu falei, não adianta só mostrar Jesus para eles, tudo certinho, se você não consegue enxergar seus próprios defeitos. Então, os defeitos têm que ser mostrados, como faz Epaminondas. E agora você vai exercitar como fazer correto. A assessoria e o Omar estavam mostrando. Por quê? Para que eles não cometam os mesmos erros dali para frente. Já não está mais no momento de errar. Eles já passaram dessa fase. Não é? Então, continuando aqui, eles tinham, aos domingos, eles repousavam, vamos dizer assim, né? Porque, como eles eram ainda indivíduos inferiores, né, as faculdades espirituais deles eram muito pouco desenvolvidas, ao contrário dos instrutores deles, que o trabalho era constante, eles não precisavam de descanso. Mas eles, como almas ainda inferiores, que eles ainda eram abalados, né, o traumatismo vibracional deles, eles necessitavam de descanso das aulas um pouco. Quer dizer, sair um pouquinho daquela rotina. Mas o descanso deles era uma forma diferente. Ninguém fica deitado na rede. Né? Vamos descansar, vamos para a praia, vamos fazer um piquenique no parque, né? Eu vou dormir assistindo a Netflix? Não, não tem isso, não. Não é assim. Eles descansavam assim, olha. Eles divertiam-se em reuniões fraternas, efetuadas pelos vigilantes, ou visitando em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, eram inferiores ao deles. Então, assim, eles tinham a oportunidade de rever os velhos amigos, antigos mestres, como Teócrito, eles iam nas colônias, eles iam nas enfermarias. Aí, quer dizer, o que acontecia ali? Eles prestavam auxílio, ficavam lá prestando solidariedade, conforto aos irmãos que estavam ali mais, né, em situações mais desditosas, né? E assim, ele diz assim, nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades. Aprendíamos ainda, né? Progredíamos em conhecimento, obtendo nas citadas reuniões noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos expoentes, não apenas nossos mestres, como outros que caridosamente nos visitavam, e até nossas vigilantes, que ensaiavam com eles novas modalidades de servir a Deus e a criação. Quer dizer, eles tinham esses encontros, né, de caravanas, de visitas em caravanas a outros locais, eles visitavam os antigos, né, mestres e ajudavam também, né, na questão da caridade ali. Quer dizer, eles ainda trabalhavam, mas de uma forma diferente. Aquilo era aquele gesto da caridade que sempre preenche a alma, né? E tinham essas artes clássicas. Fala, Júlia. E o interessante é que eles levavam conforto a irmãos mais desditosos do que nós,
que se encontrassem, por sua vez, nasquelas dependências que por eles já eram conhecidas. Como assim? Eles levavam já o que eles aprenderam para aqueles irmãos que, como eles, entraram ali, né? Precisando de tudo, de todos os amparos, né? Então, eles levavam o quê? O reconforto, o ombro amigo, a solidariedade, que também eles tiveram de outros amigos, também, lógico, dos instrutores, né? Então, isso aqui, para mim, foi muito interessante a gente ver, né? Colocar em prática ali mesmo já essa parte, né, da fraternidade, da caridade, e exercitando isso, né? Agora, como você leu aqui, ele diz, né, que esses convites, né, que eles recebiam através dessas reuniões, né, que até nossas vigilantes ensaiavam com eles novas modalidades de servir a Deus e servir a criação, utilizando-se do quê? Servir a Deus? Do belo empregando a beleza. Porque a gente pode servir a Deus, lógico, né, nessa fraternidade, mas também fazendo o quê? Ouvindo uma música, tendo contato com a natureza, né? Tudo isso é servir a Deus. Então, assim, conectar com Deus é conectar com a natureza, porque a natureza é a criação divina. Exato. Então, essas irmãs ali traziam isso para eles, né? Não é? Porque, assim, senão a gente parece que é só orar, só entrar nesses refolhos da alma, nessa perturbação, nesse pavor. Não! Você também pode ter o contato com Deus de outras formas, através do belo, né? Através da natureza, que é o belo, se apresentando para nós. Então, interessante, já mostrando a eles ali esse contato direto com Deus, né? Através do belo. Muito lindo, né? Porque tudo da criação é perfeito, né? É belo. Deus fez tudo para nos proporcionar essa harmonia, né, com a sua criação. Então, aqui, ele quer, Aníbal vai começar assim, a ensaiar para nós, em minúcias, como é o método do Epaminondas, né? Já vai começar assim, a nos mostrar também, né? Mas ele começa assim. Ele fala dos palácios da Avenida Acadêmica, onde se instalava a escola da Universidade do Burgo da Esperança. Ele diz aqui que é majestoso e severo, com linhas arquitetônicas. Então, quando eles penetravam lá pelos umbrais, pelos portões do local, eles tinham a impressão de que ali se venerava a Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Eles sentiam aquilo no ambiente, né? Sopros de indefiníveis convicções. Então, quer dizer, nesse estudo, eles lembrávamos, então, de Aníbal, sua recordação arrastava para as nossas lembranças a imagem do Mestre Jesus, de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o Mestre dos Mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos, então, encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos. Selma, porque quando eles entraram nesse ambiente, que eles dizem ali que ali Deus era venerado, né? Então, eles estão entrando num ambiente com toda aquela característica, né, do Egito, da Índia, né, com toda aquela formosura, né, que já era conhecida para eles. Mas aquilo dava o quê? Um certo pavor. Por quê? Porque era o desconhecido. Apesar deles saberem que esses mestres faziam os seus rituais ali, né,
a sua aproximação com Deus ali, né? Eles entravam ali, né, na presença daquele local, eles tinham aquele momento com Deus, né, com o divino. Mas para eles tudo era novidade. E o que é novo traz um certo constrangimento, né? E por ser Epaminondas, aquele que já trazia o pavor, eles já estavam ali, já, né? Assim, tipo, com medo mesmo, né? Então eles ficam assim, meio apavorados diante do novo, né? E eles sempre lembram de Aníbal, porque através de Aníbal eles tinham aquele conforto daquela imagem de Jesus, né? Do doce rabi, né? Bem interessante quando ele fala aqui. E aí, mais abaixo, Selma, ele fala assim, né? Efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele protegidos. Porque quando eles pensavam em Aníbal, eles lembravam de Jesus e sabiam que eles estavam protegidos. Mas aquele novo ali para eles dava um certo medo, até porque eles estavam nessa busca de se conhecer, né? Então, ele diz aqui, né? Exatamente idêntico ao recinto do santuário onde se ministrava a ciência do evangelho. Mas esse novo local apresentava uma diferença, porque ele ostentava uma frase que já também é para nós conhecida, né? Mas trazia um certo mistério para eles, né? Quando eles leram lá, homem, conhece-te a ti mesmo. Como é que é conhecer a ti mesmo? É mergulhar, né, no íntimo. Né? Por isso era o pavor. Né? Então, ele diz, antecedendo a uma não menos importante sentença cristã. Essa foi uma das primeiras sentenças, né? Que estava lá no templo de Delfos. Né? Homem, conhece a ti mesmo. Mas mais adiante, com Jesus, teve uma outra frase, né? E que para eles também já conhecida através dessa apresentação de Jesus, que é: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E essa frase foi uma frase que está em João, capítulo 3, versículo 3. E essa frase foi dita, né, por Jesus a quem? A Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Foi um mestre do Sinédrio, que queria entender como é que é nascer de novo. E o nascer de novo, a gente sabe que são essas reencarnações que Deus nos dá como misericórdia para que a gente possa alcançar a luz, chegar à perfeição relativa, né? Então, é muito interessante o estudo de hoje, que vai nos mostrando, né, que a gente precisa nos conhecermos para que a gente possa brilhar essa luz que há em nós, né? E entender que a gente não vai melhorar se a gente não voltar, como disse Jesus, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo é uma oportunidade muito grande que Deus dá a todos nós, independente de onde estejamos e como estejamos. Deus dá essa oportunidade a esses irmãos que saíram pela porta do suicídio, como para todos nós, que vamos ter novas oportunidades para refazer os erros, né? Para que a gente possa ser um espírito feliz. Olha que lindo, né, Selma? A gente vai se tornar um espírito feliz, né? Que a felicidade aqui é uma mescla, né, de uma felicidade. Mas que a gente apenas sabe... momentos felizes. Vislumbres de momentos felizes. Muito bom. Temos muito nem, bom. Acho que, ideia do que é realmente ser feliz. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente pode encerrar por hoje, né? Porque o conteúdo do Epaminondas é bem complexo, assim, é extenso e requer muita atenção, né? Dedicação nossa aqui para poder explanar para vocês.
o que vai acontecer daqui em diante, que é bem... Agora, como falam na linguagem popular, é pauleira. E é importante que a gente possa se debruçar nesse estudo, né, para esse aprendizado, que tem muito conteúdo para todos nós, principalmente para nós, né, que estamos aqui mergulhados, né, nesse compromisso, né, de passar esse livro da melhor maneira possível. E aí a gente lembra, né, desse pedido de Camilo, logo na entrada do livro, né, a gente sempre fala isso, a gente vai sempre repetir, que pode ter pessoas que estão chegando agora pela primeira vez em contato com esse estudo, e Camilo nos diz, né, que a gente deve orar pelos suicidas. Né? E a gente sempre faz no final do nosso estudo essa prece sincera, conforme aquela prece da hora do Ângelus, que eles fazem aquela comunhão com o alto, com Maria em agradecimento, e aonde eles recebem também as benesses. Então, que nós possamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso mestre, ao nosso amigo de todas as horas, pedindo por todos esses espíritos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio, mas que eles também, Senhor Jesus, possam receber do teu coração amoroso a luz, a paz, essa misericórdia de Deus, que possa assistir a todos eles com o coração iluminado de Maria. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Graças a Jesus e a Maria Santíssima. E a toda essa falange do Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos dá essa oportunidade de aprendizado com essa obra magnífica que veio a nós. Que possamos, Senhor, nos aprendermos e nos tornarmos pessoas melhores com os ensinamentos que essa literatura está nos dando. O olhar para dentro, enxergar nossas imperfeições, é muito importante, Senhor. Que tenhamos olhos, né, de ver e ouvidos de ouvir, saber reconhecer os nossos erros, nossas falhas. É importante para o nosso aprendizado, para podermos levar adiante, né, na marcha do progresso. Que saibamos ter essa humildade de reconhecer que ainda somos falhos, que temos essa imperfeição em nós, que necessitamos de retirar, de acabar com os nossos erros, para nos tornarmos espíritos melhores, Senhor. Nos traga essa luz, nos ampare e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Uma boa semana para todos, né? Que estejamos aqui na próxima semana, com a graça de Deus. Não é, Julinha? Isso. A gente se despede e prometendo estarmos aqui, com a graça de Deus, na próxima sexta-feira, para esse trabalho que não é nosso, é de todos nós. Graças a Deus. Fique com Jesus, paz profunda a todos. Uma boa tarde.